várias ofertas de emprego, elas estão condicionadas ao conhecimento desse programa, mais importante do nosso curso, tá? Então, o primeiro ponto é como abrir o Excel. Então, você pode digitar aqui na barra de pesquisa. Se ele estiver instalado no seu computador, você vai digitar EX, ele vai aparecer aí, Excel. E aí tem várias versões, o 2010, 2013, 2016, 2019, enfim. Mas todos eles tem recursos assim que não muda muita coisa. Só eles dão uma melhorada em alguns aspectos, mas assim, o que é preciso para o dia a dia, desde a versão 2010, tem. Tá bom? Então a primeira coisa aqui que vocês precisam saber, ó. O Excel ele é organizado em quadradinhos, esses retângulos, esses pequenos retângulos que temos aqui, eles são chamados de células, tá? Cada retângulozinho desse é uma célula. Essa célula ela é formada pela união de uma coluna com uma linha, tá? Então cada quadradinho desse aqui, cada retângulo desse tem um nome. Por exemplo, essa célula aqui, ó, está na coluna B na linha 4, logo ela é a célula B4. E aí quando eu vou clicando, vai sempre mostrar o nome dela aqui em cima, B4, C4. Então quando a gente disser assim, ó, pessoal, dá um clique lá no E4 ou E3, aqui está o endereço, certo? Então a planilha é todo esse documento que nós temos, é como se fosse uma tabela gigante, tão gigante que se você pressionar aqui a setinha para baixo, aqui, olha só o que acontece. Nós temos tantas linhas que se você for chegar só pressionando aí vai demorar muito tempo, né? Então você vai utilizar o seguinte atalho: tecla Ctrl, você vai ter que segurar a tecla Ctrl e pressionar aqui a tecla para baixo, tá? Então Ctrl, deixa eu fazer aqui, Ctrl setinha para baixo, eu vou ali para a célula de número 1.048.557. Então é uma planilha gigante, tá? Para ir para cima a mesma coisa, Ctrl setinha para cima, Ctrl seta para cima. Então eu vou para a primeira célula, certo? O que mais temos aqui? Nós temos as colunas, né? Então nós temos mais de 1 milhão de linhas e de colunas aqui, ó. Segue o padrão, ó. Quando chegar na coluna Z, que é a última letra do nosso alfabeto, ele começa uma nova sequência. Ele começa lá, ó, A, AB, AC, AD. Quando chegar em AZ, aí ele começa novamente outro padrão, ó. Quando chega em AZ, ele começa BA, BC, BD e assim por diante. Quando chegar em BZ, vai começar CA, CB, CC. Chegar em CZ, aí começa DA, DB, DC e assim por diante. Até quando chegar em ZZ, aí ele começa um novo padrão: AAA, aí AAB, AAC, até essa última que é a XFD, que dá mais de 16 mil colunas, certo? É o mesmo atalho, Ctrl setinha para direita para ir para o final, Ctrl setinha para a esquerda para ir para o início, certo? Outra coisa aqui que a gente usa bastante aqui, o zoom da planilha, tá bom? Ele sempre vai dar o zoom de acordo para onde a célula estiver selecionada. Por exemplo, se a célula estiver selecionada nesse ponto, o zoom será dado para essa região, tá? Pronto, em direção à célula que está selecionada, tá? Então eu posso navegar pressionando as setas do teclado ou então pressionando a tecla Enter, tá? Sempre que eu digitar algum valor, eu posso digitar Enter e aí eu consigo mudar de linha, certo? Vou aqui para o início.
Então deixei o zoom aqui gigante, tá? Para digitar controle financeiro. Vou digitar só com a mão. Controle financeiro. Pronto. Financeiro. Observe que a palavra, a maior parte aqui de financeiro parece estar na coluna B, mas detalhe, ó, na coluna B não tem nada. Tudo que eu digitei foi na coluna A. Se eu pressionar 2 vezes, eu entro no modo de edição. 2 vezes eu consigo editar. Mas, por exemplo, estou aqui fora, né? E aí dou um clique. Se eu tentar apagar, ó, apertar a tecla de apagar, tá? Ele vai começar no modo de edição, mas na célula B não tem nada, tá? Então você não consegue apagar a letra F. E os outros você não digitou, apenas está lá por trás, você não consegue ver, tá? Por exemplo, se a gente fosse digitar aqui, ó, financeiro, como se fosse a continuação, ó. Olha só. E aí, se eu arrastar a largura da coluna A, se aumentar, eu vou ver que a palavra financeiro está lá por trás. Então, um erro que é muito comum entre os alunos é pensar que você digitou algo na coluna B enquanto não tem nada, tá? Então, se você digitar uma frase aqui, controle financeiro mês de dezembro, se você for apagar o que tem dezembro, talvez esteja lá na coluna D, você tem que dar 2 cliques na letra A, na coluna A, ó, 2 cliques, e aí você vai lá para o final e vai fazer a modificação. Outro local que você pode fazer a modificação também é nessa parte aqui de cima, ó, tá? Quando você dá um clique aqui, ó, independente se financeiro está na coluna A, na B, na C, na D, ó, certo? Se a coluna, posso diminuir aqui apenas arrastando. Então digamos que, ó, financeiro, eu queria apagar financeiro. Queria apagar financeiro. Financeiro parece que está no C, né? Mas não tem nada, ó, observe lá. E no A está tudo. Então, dou um clique lá e eu consigo apagar financeiro. Dou um Enter, ficou só controle, certo? E aí, para mim aumentar a largura da coluna, já mostrei para vocês, só colocar entre uma coluna e outra, não pode ser aqui embaixo, ó, aqui embaixo não aumenta, certo? Aqui eu clico, seguro e arrasto. Eu tô com o mouse, mas eu também tenho um touch aqui, né? O touch é um pouquinho chato, que você tem que dar aquele clique duplo pressionado. Vou tentar filmar aqui, ó. Ó. 1, 2, segura e arrasta. Novo. 1, 2, arrasta. 1, 2, arrasta. Certo? O problema que o pessoal fica fazendo é que dá 3 cliques assim, ó. Fica apertando várias vezes, né? E aí não arrasta. Você tem que dar o segundo clique, ele tem que ficar pressionado, ó. 1, 2. E aí você segura o segundo, ó. 1, 2, arrasta. Tá certo? 1, 2, arrasta. Ok? Entendido isso? Perfeito. Então, o Excel é como se fosse uma calculadora gigante, uma calculadora automática. A gente vai colocar algumas informações e ele vai dar os resultados, né? Então, como ele é muito utilizado em supermercado para fazer controle de estoque, fazer, enfim, fazer agenda, fazer até boletim escolar. Tem aqui alguns exemplos que a gente já fez com o Excel. Olha só, eu tenho aqui, ó, um controle de pagamento, tá? Aqui nesse controle de pagamento tem os funcionários, tem o salário de cada um, as vendas, né? Por exemplo, ó, o Homem-Aranha, ele tem um salário de 1.302 e vendeu aí no total de produtos, deu 30 mil reais de venda. Ele recebe uma comissão que dá 600 reais, que o salário final dele vai ser 1.900 e alguma coisa. Então assim, ó, o bom do Excel é isso, que se, por exemplo, o salário mínimo aumentou, né? Agora
aqui no caso vai cair 1220. Pronto, ó, 1220. Observe que os valores foram alterados, e esse foi alterado. 30 mil, ele, no outro mês ele conseguiu vender 50 mil. Pronto, observe que o salário dele está 1820, ó. Dou enter, foi para 2220, tá? Então essa é a... Então para isso a gente vai criar algumas fórmulas para nos ajudar. Por exemplo, para calcular a comissão aqui, ó, ele recebeu R$1.000 de comissão, mas como é que foi calculada essa comissão? Foi feita uma fórmula. Observe a fórmula aqui que eu utilizei para criar essa comissão. E essa fórmula eu utilizei os endereços, ó, igual D4 vezes C4. Então D4, quem é D4? 2%, C4 os 50 mil, tá? Certo? Então vocês vão ver mais para frente como se cria essas fórmulas. Aqui também, para calcular o salário foi a soma da comissão mais o salário dele, né? Então deu aquele valor lá, ó. Olha só a fórmula que eu utilizei para calcular o salário. B4, quem é B4? Mais a E4, que é a comissão, tá certo? Então o Excel ele é muito utilizado para fazer esse tipo de controle, tá? É utilizado também para fazer isso aqui, ó. Cadê? Boletim escolar. Olha só, acho que eu já tenho um pronto aqui em algum local. Pronto aqui, ó. Tem um boletim escolar. Dependendo da nota, por exemplo, a nota tá vermelha, é um 5, né? Se eu colocar uma nota acima de 6, por exemplo, 7, dá um enter, ó, ela fica azul automaticamente. Ainda está reprovado que a média está abaixo de 5. Vou tirar esse 2 aqui e colocar um 9, ó. Eu tecla enter, a média muda de cor, atualiza, fica aprovado, enfim. Então é um programa também que é utilizado em algumas escolas, certo? O Excel também é utilizado para fazer gráficos, forma de pizza, tá, ó, posso arrastar aqui, forma de colunas, tá bom? Então é um programa assim bem relevante mesmo, tá certo? Ele mexe um pouquinho aí com matemáticas, estatísticas, enfim, com números. Então quando eu digito aqui segunda-feira, que eu dou um clique, eu posso pegar esse pontinho aqui, ó. Observe que tem um pontinho aqui no canto. Esse pontinho serve para mim copiar, tá? Ao invés de vir aqui em cima, copiar, clica aqui embaixo e clica em colar, tá? Ele duplicou, né? Se eu clicar aqui e arrastar, olha o que vai acontecer. Eu vou fazer isso com o Megasoft, ó. Ele vai pegar aquele pontinho, copiou, tá? Se eu continuar puxando naquele pontinho, vai continuar copiando e colando, certo? Agora quando envolve datas ou dias ou meses, ele vai fazer diferente, ó. Por exemplo, se eu pegar janeiro aqui e puxar para baixo, clique, segura e arrasto, ele vai colocar a continuação, ó, fevereiro, março, abril, maio. Entenderam? Os dias da semana a mesma coisa. Se eu pegar aquele pontinho lá e arrastar para baixo, olha o que acontece, tá? Coisas que são previsíveis, né? Depois de primeiro tem segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. As datas a mesma coisa, tá? Então esse é um recurso do Excel. Se eu puxar nesse pontinho, vocês sabem o que acontece, seja para baixo, para cima, para direita, para esquerda. Se arrastar para cima também funciona, para esquerda também funciona, direita, enfim, tá? Agora se eu puxar na linha, colocar o ponteiro em cima dessa linha e arrastar, ele vai movimentar a célula por completo, todo o conteúdo que está dentro, ó. Clique, segura e arrasta, tá vendo? Agora tem que ser na linha, não pode ser dentro, ele não move, ó. Se
Se eu puxar de dentro para fora, ele não move, ele só seleciona. Se eu puxar no pontinho, ele vai copiar, né? Agora, se eu pegar na borda, eu consigo arrastar tudo, certo? Então, para praticar, você pode digitar seu nome aqui e clica, segura e arrasta no pontinho, tá? Só para praticar. O que mais? O Excel ele dispõe aqui de várias planilhas. Tem planilha 1, posso criar planilha 2, planilha 3, planilha 4 e assim por diante. Aqui em cima nós temos todos os comandos, ó, página inicial, inserir, quando eu quiser inserir uma tabela, uma imagem, um gráfico, tudo vai estar aqui no inserir. Layout é mais a parte de visualização, né? De exibição, para ver as margens, para ver como vai sair a impressão, enfim. Aí tem aqui a barra de fórmulas, vocês vão ver isso durante a aula. Dados, revisão, né? Exibição, ajuda. Isso aqui vai variar dependendo da versão que você está usando do Office, tá? Se for o Office 2010, 2013, 2016, vai variar, mas é pouco. Mas essa página inicial aqui é praticamente igual para todos, tá certo? Então nessa aula introdutória aqui a gente vai criar algumas fórmulas que são as fórmulas mais comuns que a gente utiliza. Por exemplo, eu quero fazer a adição. Digamos que eu quero somar 10 e eu quero somar com 6. Tá? Para mim fazer essa soma, eu preciso saber o endereço do 10 e o endereço do 6. Eu sei que o 10 está aqui na coluna D, na linha 4, então vai ser o D4 e o 6 vai ser o D5. Então eu vou fazer assim, ó, igual, toda fórmula no Excel começa com o sinal de igual. Igual D4, o dígito D4. Observe que ele vai colocar uma cor ali mostrando qual eu peguei. Por exemplo, se eu tivesse pegado a D8, ó, ele vai mostrar qual a célula D8, qual referência ele está utilizando. D4, eu vou colocar o sinalzinho de mais. Como o mais está no lado de cima, eu preciso segurar o Shift para ativar o mais. E o 6, que é o D5, né? D4 mais D5. Eu tenho duas opções, gente. Ou eu digito D5 ou então eu vou lá e simplesmente dou um clique no D5. Ó. Se eu clicar em qualquer ponto, ele vai pegar aquela célula, tá? Então, D4 mais D5. Poderia ter feito a mesma coisa com D4? Sim. Ou você digita ou você dá um clique em cima, certo? Teclei Enter, perfeito. Se eu mudar aqui as informações do D4 e D5, por exemplo, ao invés de ser, eu coloco 9, quando eu teclar Enter, olha só, ele atualiza automaticamente. Então, eu quero somar 543 mais 312. E aqui eu vou ter o resultado. Ó, D4 mais D5, certo? Se eu colocar dessa outra maneira aqui, ó, igual 543 mais 312, vai dar certo? Será que vai dar certo? Vai. Tecla Enter, vai dar o mesmo resultado, tá? Então, a vantagem de utilizar o endereço é por causa disso aqui, ó. Se eu modificar o conteúdo que tiver dentro da célula, ao invés de 543, eu coloco 500. Quando eu teclar Enter, apenas a primeira fórmula que eu utilizei vai ser alterada, né? Porque eu utilizei os endereços e não um número fixo, como esse aqui, ó. Tá bom? Para fazer a subtração, a mesma coisa. Por exemplo, ó, igual, toda fórmula começa com igual. 500, clique lá no D4, menos 312, dou um clique. Então, D4 menos D5, 188. Poderia colocar igual, 500 menos 312, também daria o mesmo resultado. Só que se eu modificar o conteúdo que está dentro da célula,
não iria modificar aqui embaixo, tá? Multiplicação, mesma coisa, igual, clico no 500, a multiplicação é representada por asterisco, tá? Aqui na tecla do número 8, Shift asterisco, e clico no 312. Então 500 vezes 312 vai dar 156 mil, certo? E divisão, mesma coisa, ó, igual 500 barra da divisão dividido por 312. Vou teclar Enter, tá lá 1,60 tal, tá bom? Então essas são as principais, né, fórmulas que a gente usa. Tem outros meios de calcular que vocês vão aprender durante o curso, mas essas são as principais. E aí, como exercício, a gente vai calcular aqui, por exemplo, porcentagem, né? Eu não coloquei a fórmula da porcentagem. Digamos que eu quero saber quanto é 15%. 15% de 500. Então posso fazer assim, ó. Vou colocar outro método aqui também. 15%. Tá, vou utilizar duas formas para calcular essa porcentagem. Posso fazer assim, igual 15% vezes asterisco, né, vezes 500, que fica F4 vezes D4. Então 15% de 500 vai dar 75. Eu vou utilizar esse outro meio também, igual, poderia digitar 15% de D4, mesma coisa, 15% vezes asterisco vezes D4, tá? Vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então, para fazer esse cálculo, para fazer esse exercício, praticar um pouquinho mais, tem essa planilha aqui, ó, que a gente vai calcular o valor a gente vai calcular a comissão, tá? E depois o salário total de cada vendedor. Então, por exemplo, ó, nós temos aqui alguns funcionários e eles venderam aqui, ó, tem um salário, cada um tem um salário aqui fixo, tem o valor da venda, que é variado, e tem a porcentagem. Então a gente vai utilizar aquela mesma fórmula, que é igual valor das vendas vezes a comissão, fica C4 vezes D4. Quando teclar Enter, vai dar o resultado, tá bom? E aí você pode fazer um por um. E aí lembra daquele recurso que a gente viu aqui de copiar e colar, utilizando esse pontinho? Ele serve também para fórmulas, tá? Por exemplo, aqui tem uma fórmula C4 vezes D4. Se eu clicar e segurar e arrastar nesse pontinho aqui, olha o que acontece, ó. Ele vai copiar a fórmula para as células de baixo também, tá bom? Então você precisa apenas fazer uma célula e depois copiar para as demais. O salário vai ser o que? Igual o salário do funcionário mais a comissão, certo? B4 mais E4. Teclo Enter, pego o pontinho, e aí eu tenho duas maneiras: ou eu arrasto, ou eu dou um clique duplo no pontinho. Olha só, chegar lá embaixo. Tá? Essa fórmula aqui eu já tinha feito antes, mas vou mostrar a vocês como foi que eu fiz ela aqui. Por exemplo, o dono da loja quer saber quanto vai pagar no final de tudo aos seus funcionários. Então vai ser feito, tem essa fórmula, mas eu não queria que vocês fizessem através dela. Eu queria essa outra aqui, ó, igual. Você pode somar um com o outro, ó, esse mais F5 mais
F6 e assim vai. Mais F7, mais F8, tá? Mais F9, tá? E mais esse último. Não pode colocar outro sinal de mais, senão vai aparecer uma mensagem de erro. Quando eu teclar Enter, tá lá o resultado. Ou eu poderia digitar essa outra fórmula aqui, ó, igual soma de... Ele vai fazer a soma de F4 até F12. Por exemplo, você poderia digitar lá igual soma, aí abre o parênteses, soma, entre parênteses, não importa se é maiúsculo, se é minúsculo, tá? Sem problema. E aí você seleciona o intervalo que você deseja somar, tá? No caso eu quero somar esse intervalo aqui, ó, de F4 até F11, fecho o parênteses, teclo Enter, vai instalar o resultado, tá bom? O título, observe que o título é como se aqui em cima fosse uma célula só, porque eu utilizei o recurso chamado mesclar e centralizar. Ó, tirei aquilo, ó, digitei tudo lá, o controle anteriormente estava assim, ó. Pronto, isso foi o que eu digitei, ó, controle de pagamento. Pronto, aí depois seleciona, depois aqui eu vou selecionar todo esse intervalo, lembrando que quando for selecionar não pode puxar, senão ele vai repetir, certo? Você seleciona aqui no meio, ó, clica, segura e arrasta e utiliza o comando mesclar. Ele vai mesclar, depois é só aumentar o tamanho da letra. Às vezes quando você mescla ele fica aqui embaixo, aí você utiliza esse posicionamento aqui para deixar ele centralizado. Aí aumenta o tamanho, se quiser mudar a cor do fundo da célula, tá certo? E por último, transformar tudo isso aqui no formato de reais. Quando você digita, ela geralmente fica assim, ó, quando se digita, né? Então, quando se trata de dinheiro, tem que ficar com o cifrão RS. E aí eu tenho aqui o grupo geral, transformo em moeda, certo? Então essa aí é a nossa primeira aula do Excel. Eu posso, se eu quiser somar aqui também quanto foi todas as comissões, posso arrastar aqui para a esquerda o pontinho, ó, ele vai calcular. Se eu quiser calcular tudo isso aqui, ó, eu posso fazer utilizando esse outro método também aqui, ó, que tem o botão da soma. Olha que legal. Já vai somar tudo isso sem precisar digitar nenhuma fórmula, tá certo?